Oi pessoal, Marcos Lago aqui. Hoje estou com o Mário, estudou comigo na Faculdade de Medicina da USP e hoje é aluno de Direito e pós-graduando já de Direito também. Está ligado à Medicina e ao Direito. Nós vamos ouvir algumas coisas sobre ele, algumas coisas bastante interessantes. Um grande amigo aqui e vamos lá. Obrigado, Marcos. Legal. Cara, obrigado por me receber. Que é isso, bem-vindo. Bom, trouxe umas coisinhas para a gente conversar. Vamos lá. Legal o tema, viu? Bacana. Você acha? Eu acho que tem algumas coisas que precisam ser ditas em termos de normalidade. Normalidade. Né, acho que eu gosto dessa palavra também. E falar de... Fiz umas perguntas aqui, Mário. Me conta uma coisa. Quando é que você entendeu que você gostava de menino? Como é que é essa história aí? Como é que começa? Essa pergunta é engraçada, né? Porque você Será que ela existe? Então, porque você nunca vai conseguir identificar exatamente o marco zero, né? Bom, eu tive uma família que tem toda uma história. Eu tive um tio gay por parte de pai, hoje falecido, um médico super importante, um coloproctologista, morreu num acidente de carro horrível. Mas enfim, família árabe, e ficou tudo muito numa grande penumbra, né? A situação, o status sexual dele era uma penumbra, porque por conta de época, por conta da família. Então, mas era aquela coisa mais escondida? Ninguém falava ou ele se manifestava? Era se relacionava? Era completamente velado, pouco sabia, nada era dito. Né? Acho que como foi a grande parte das situações dos gays da década de 60, 70, enfim, ainda que já melhor nessa época, né? Mas ainda tudo muito abafado, digamos assim. Ele foi casado 2 vezes e acho que o cara lá em cima tirou ele de circulação de uma forma precoce e brutal. Brutal, que pena. Mas então a minha família já tinha essa aura, né? Já tinha essa aura do meu tio gay, né? Com um status incrível que precisava abafar, enfim, até por conta das condições sociais dele. E que engraçado, eu sempre tive uma identificação muito legal com esse tio. Aliás, sempre muito parecido fisicamente com esse tio. Tá. Né? E agora, as origens, cara, assim, você me fez lembrar, assim, eu era apaixonado pelo Christopher Reeve, o Super-Homem. Acho que eu era apaixonado por ele, cara. Eu tinha cartaz, eu tinha posters do Você tinha quantos anos? Bicho, uns 7 anos de idade. Perfeito. Né, uns 7, 8 anos de idade. A ponto de eu ter cartazes dele no quarto que irritavam o meu pai. Né? Eu não sabia por que eu estava irritando o meu pai com um pôster do Super-Homem no meu quarto. Cara, assim, é uma coisa tão engraçada. Mas eu acho que dá pra marcar assim. Então, claro, a gente tem essa noção. Depois a coisa vai ficando mais entendível na cabeça do adolescente e de repente você vai retraindo, você vai fechando. Mas, retraindo e fechando porque a cultura te retrai. Não, total. Que vem uma informação de fora que fala esse negócio não é bom. Esse negócio não é legal, assim, do tipo aquele negócio, né? Fresquinho, viadinho, não sei o que. Então daí você vai arrestando. Ou não, né? Eu tô falando de um cara que nasceu em 1971, eu, né? Tô com 48 anos. Então, olha só, a minha primeira infância eu vivi na década de 70, né? Em 1980 eu tinha 9 anos de idade. É isso. Mas aí, uma coisa interessante você fala, porque eu sempre gosto de dar um pouquinho do tom biológico da coisa. Sim. E na psiquiatria a gente estuda uma coisa chamada orientação sexual. Sim. O nome orientação é um nome interessante porque ele é como a bússola. Sim. A agulha da bússola não escolhe o norte. Ela simplesmente aponta para o norte. Por isso a gente chama de orientação sexual. E ela é descrita como se dando entre 5 e 7 anos de idade. Olha isso. Que é o que você me conta de verdade. Né? Então, aos 7 anos, você orienta naturalmente. Não tem nada que aconteceu, nada que não se quer. Não, é da natureza sua orientar para um lado ou para outro. Muito interessante você contar isso. Eu não sabia que era nessa idade. É nessa idade.
que a bússola E apontava. aponta para isso. Mas, aí tem então, um período de latência, que é a segunda infância, né, do 7 até o começo da puberdade, aí começa a testosterona, aquele monte de hormônios transformadores, sim, e aí a gente vai para a atividade sexual. sim. E aí nessa fase a sociedade te bateu, é isso? Como é que foi? Não, então, daí, claro, você vai ficando adolescente. Meu pai, eu acho que por tudo que ele tinha passado com meu tio e a represália da família, ele me arestou muito, né? Mas você comentava alguma coisa? Como é que você... Esse que é o legal de entender. Então, O teu pai olhava o quê? O que você olhava? Como é que era essa... não, assim, para mim... Tinha alguma conversa disso? Não tinha nenhuma conversa. Era só sentimento, era só sensação. Dos dois lados. Dos dois lados, mas assim, ele sabia que ele estava diante de um filho gay, de um filho homossexual. Tá. Ele sabia. Esse tio era que irmão dele? Isso, era Tá. irmão dele. Então, quer dizer, ele tinha uma certa experiência para reconhecimento também. E a gente, Marcos, você sabe, né? Assim, nós pais, a gente bate o olho, a gente sabe exatamente o que está acontecendo atrás daquela cabeça. Né? Principalmente porque metade daquela cabeça é igual a nossa. Então, pronto. Então, assim, ele olhava, ele sabia. E eu acho que em prol de um não sofrimento, porque ele assistiu meu tio sofrer. Ele assistiu meu tio sofrer naquelas décadas em que ele ficou... em que meu avô repreendeu muito ele, em que a família árabe, né, sufocou meu tio. Então, assim, talvez tenha sido... não sei, estou justificando meu pai. Porque é o que você acha, está tendo uma opinião sobre o que o seu pai fez. O meu pai, ele morreu com 54 anos de idade. Nossa, assim, jovem. insuficiente renal crônico. A gente tinha acabado de se formar. Foi em 1995. Então, um ano depois da nossa formatura. Então, na verdade, ele perdeu todos os acontecimentos depois, né? Então, até a morte do meu pai, eu fiquei arestado, né? Eu acho que foi um pacto muito silencioso, muito agressivo para mim, sem dúvida nenhuma, mas foi um pacto silencioso que foi cumprido. Mas eu vivi bem também, assim, do tipo, minha vida foi um horror. Não teve nada disso. Certo. Né? Não teve nada disso. Foi um pacto que rolou. Que pacto foi esse? Deu arestar de uma forma que eu não fosse acometido pela sociedade. Eu estou falando arestar e a coisa está meio nebulosa, né? Eu já vou te falar sobre isso. Eu acho que meu pai identificava em mim algumas, eu vou falar, mas algumas bichices, sabe? Algumas coisas de muito viadinho. Então, ele foi, né? Ele estava te dando o toque, meu. Vem pra, não brilha tanto, estrelinha, porra. Exato. Não, porque, puta, isso eu discuti muito em análise. Você sabe que eu fiz, acho que anos de análise com o querido Sadé. Grande Alexandre Sadé. Grande Alexandre Sadé. E a gente brinca, a gente falava muito, né? Assim, a minha pegada com meu pai, entre tapas e beijos, né? Hoje eu sinto uma puta falta dele. Que pena que ele não me pegou nessa fase de vida. Mas era exatamente isso. Ele estava identificando ali uma bichinha que ele queria proteger da sociedade. Perfeito. E lá pelas tantas, é claro que eu desenvolvi até uma armadura corporal que me protegeu, né? Até indo para o fisiculturismo. Então, assim, eu tive que virar... Até se relacionando e se casando com uma mulher. Sim. Então, eu fui me protegendo de tudo quanto é forma. Meu relacionamento com a minha esposa, com a minha ex-esposa, assim, foi genuíno, né? Acho que a gente se conheceu na faculdade, nossa colega de turma, né? Foi sempre genuíno, foi verdadeiro, mas tinha aquela chave ali atrás que eu realmente tinha enterrado. Eu, durante um tempo, enterrei. Ok. Enterrei. Você tinha namorado outras meninas? Você namorou menino sim, antes da faculdade? De 15 a 18 ali, antes de entrar na faculdade? Essa fase de começo de vida adulta? Namorar não se aplica. Então, namorar. Dar um beijinho, pegar, como é que rolou isso? Não, assim, do tipo, eu tive uma primeira experiência
Desastrosa. Desastrosa. Hétero ou... Gay, Tá. homossexual. Foi desastrosa. Assim, imagina um desastre. E eu falei, ok, talvez não seja isso mesmo. Bum, guardei na mala, tranquei as 7 chaves, joguei com uma âncora e falei, vou tocar minha vida, né? E fui realmente legal durante muito tempo e assim foi, né? Faculdade, pós-faculdade, me casei, tive o amor da minha vida. Quantos? Você tem uma filha? Tenho. Uma só? Uma só. Uma biológica, uma só. Ah, ok. E você falou o amor da sua vida, eu te cortei. Ela, minha filha. Ah, que legal. Então, assim, muita coisa boa aconteceu comigo durante um período que, assim, eu não posso falar, né, assim, né, o meu pai ferrou a minha... Não, eu não sou, né, nesse ponto eu não sou assim. Então, foi uma vida super bacana, confortável, cheia de amor, cheia de carinho, que eu gostei sempre muito, só que aquela mala jogada no fundo do mar, trancada a 7 chaves e acorrentada numa âncora, ela grita, né? Ela grita, ela explode, né? Tem um termômetro ali que uma hora voa, né? Ela desacorrenta sozinha. E esse desacorrentar sozinho pode acontecer a qualquer momento, né? Que tenha sido uma percepção, que tenha sido uma paixão, que tenha sido um olhar que cruzou e você falou, opa, né? Foi uma fase da minha vida que você se apaixonou. Em algum momento você se apaixonou. Na verdade, cara, assim, eu me apaixonei, mas daí eu já estava separado e eu já tinha entendido. A grande pegada é que eu me apaixonei por mim e sei essa mala do fundo do mar por conta própria. Me apaixonei por mim no sentido de eu me apaixonei visualmente por mim, porque foi uma época que eu mudei muito na minha vida, quando eu estava indo para o fisiculturismo e tudo mais, então... E aquela história da mudança do corpo, da mudança que eu comecei até aquela pegada do tipo assim, eu me atraio muito por isso. E daí... Ficou legal isso. Ficou uma coisa narcísica. Mas assim... Vou até te interromper agora para benefício um pouco dos meus ouvintes. O sistema visual... A gente fala, nossa espécie só fala há 50 mil anos. Sim. Nós temos 300 mil. São 250 mil anos sem falar. Só 70% da tomada de decisão é visual. Olha 70% isso. da atração sexual é visual. Muito interessante que você, com a sua orientação, óbvio que você vai gostar do seu corpo. Me espelhei. Perfeito. Me espelhei total. O cérebro funcionando da melhor maneira possível. E quando você se espelha, você gosta, você sai, você começa a brilhar, né? Você se enxerga, e nessa de se enxergar, o movimento é tão irrestrito e indubitável, né, amigo, que daí você se percebe. Daí acontece. Daí você tem que ser... Daí, claro, o que aconteceu comigo, né? Você não tem que ser nada, né? Acho que tem várias histórias nesse Cada mundo. Um é de um jeito, né? Mas o que aconteceu é que eu fui verdadeiro. Eu fui verdadeiro comigo, eu estava te contando agora há pouco lá na cozinha. Fui verdadeiro comigo e nessa ocasião verdadeiro com a única pessoa que eu acho que importava com que eu fosse verdadeiro naquele momento, que era com quem eu estava casado, né? E contei, e assim eu me separei, né? Foi uma percepção, deprimi porque não é fácil, deprimi porque daí foi contra tudo que eu tentei abafar durante um certo tempo, né? Foi contra tudo que meu pai tentou fazer, e depois, muitos anos depois, a minha mãe vem com uma frase brilhante falando, e adiantou. A minha mãe é uma figura. E é isso, eu acho que foi esse momento. Sua filha que idade tinha? Nesse momento que você contou para suas mulheres, você já tinha sua filha? Sim, ela estava de 4 para 5 anos. Tá, então essa conversa não teve nesse momento. Com ela, né? Você esperou ela... Não, porque na verdade eu sou casadoiro, né? Mas eu não consigo... Bom moço. É bom moço. Moço para casar. Moço para casar.
E eu fiquei um gap, na verdade, de exatos 8 meses, até eu me casar de novo. Ok. E daí, e tô casado até hoje. Né? E foram 8 meses. Então a grande verdade é que não teve nenhuma conversa formal com a minha filha. Né? Ela não cresceu... Teve, assim, tipo, olha, agora vamos falar sobre isso. Não, assim, o Ricardo tem 2 filhos, né? E eles cresceram juntos. E eles cresceram juntos. Sim. Então assim, as percepções foram... A Assim, família foi formada ao longo do crescimento. Sim. Não é uma menina de 20 anos que fala, ó, filhinha, agora o papai vai casar com outro moço. Não. Larguei da mamãe e vou ficar com outro moço. Então ela cresceu e se desenvolveu nesta família já criada. Claro, assim, do tipo, eu tô falando num tom, né, assim, nada foi fácil, tem uma separação, tem uma criança, né, todos os sentimentos envolvidos. Então, assim, claro que essas percepções foram para cada uma, né? Então, tinha uma criança cujos pais estavam separados. Sim, que é um trauma que, a gente já sabe que existe. A gente pode chamar de trauma, mas que é uma pegada, que é uma pegada. E daí foi, na verdade, acho que sempre cresceram juntos, foram tendo essa percepção. Acho que daí a gente emenda num outro assunto, que, assim, claro que as coisas são fáceis na medida do... O Ricardo tem uma frase que eu gosto muito. As coisas são tão fáceis quanto você queira que elas sejam. Né? Então, assim, as pessoas vão ouvir de você e vão ter a sensação de você conforme o que você passa. Se você fala num tom de segredo, elas vão entender que é um segredo. Se você fala num tom normal, elas vão entender que é normal. Se você fala com um tom de medo, elas vão entender. Então, assim, as pessoas na sua volta vão entender exatamente o que é para ser entendido. Né? Porque a gente passa informação através da emoção. Total. É isso que... Total. E filho, a emoção, nós e filhos, e nós e amigos, a emoção está presente. Sim. E a informação vem com a emoção. Total. Fantástico o que você está falando. Por que eu estou falando isso? Porque daí lá pelas tantas a gente teve o nosso famoso momento Veja São Paulo, que foi quando a gente estava entrando no Clube Paulistano. Queria... Esse é um tema interessante, né? O Ricardo sempre sócio. Ele já era sócio? Ele já era sócio, sim. O pai dele era sócio, sim. Desde os 200 anos atrás, então quase fundou o Clube Paulistano. Né? E, bom, sócio como sempre. Lá pelas tantas, nós já... olha, a gente está junto desde 2004, cara. Quando fizemos a nossa união estável aí por volta de 2006, 2007, não lembro mais. Quando foi 2009, a gente começou a pleitear no clube a minha entrada e a entrada da minha filha, os dois como dependentes do Ricardo. Perfeito. Assim como é qualquer casal. Como acontece todo dia em qualquer clube. Perfeito. Demos a entrada, bom, ele tinha que publicar a separação da antiga companheira e assim, bom, burocracias administrativas. Perfeito. Janeiro de 2010. Nós demos entrada com o nosso pedido. Bom, daí começou uma saga. Porque se Mário fosse Maria, em uma semana estava publicada a minha entrada e a entrada da minha filha como dependente. E... Obrigado. Mas Mário não era Maria, Mário é Mário. Opa, e agora? O que vai acontecer? O que aquela galera da coordenadoria, na verdade da assembleia de diretores lá do clube, decidiram, em votação histórica, com presença de 152 membros daquela assembleia, no dia... Eu vou te falar uma coisa, cara. No dia 28 de agosto de 2010. O pedido foi em janeiro. A assembleia foi no dia 28 de agosto de 2010. Quase 9 meses depois. Por 150 votos a 2, barraram a minha entrada. Esse dia, acho que foi a única vez que eu entendi o que era homofobia. Foi a única vez na minha vida que eu entendi o que era homofobia.
Porque, claro, queridão, então assim, vamos lá. Um cara arrestado pelo pai, não sai de Carmen Miranda na rua, né? Esse fisiculturista, né? Um cara que você olha e fala, você não vou quebrar uma lâmpada na cabeça dele, porque senão eu vou parar na UTI. Né? Então, assim, um cara que sempre foi blindado de todas as formas para uma sociedade, né? Um cara que, tá, pode ser gay, mas ele é menininho, então ele pode, né? Porque tem toda essa pegada social, né? Nunca tinha sofrido isso. Nosso status, então médico, né? Eu não sou aquele cara que mora na periferia. Não, então assim, eu tenho essa noção social, né? Então eu sou um cara que, bem ou mal, eu tenho uma blindagem social que me favorece em muitas coisas. Aquele dia a coisa foi diferente. Trincou? Trincou, nossa, trincou demais, a ponto de eu ficar tão inconformado. Não tinha Facebook, acho que tinha Orkut aquela época. Tinha Orkut aquela época. Mas não foi pelo Orkut, não. Eu fiz uma carta. Tem um grupo de gays do Hospital das Clínicas. Um grupo super bacana, um grupo chamado Ad Libitum, que sempre existiu, e naquela época estava crescendo, né? Estava crescendo até porque, assim, por contato de pessoas que tinham, né, um mesmo assunto, né, que tinham uma história de vida parecida. Era muito importante, porque, assim, começou a surgir a questão da rede social e das palavras, né, e das conversações, e até da exposição da sua vida, né, aquilo que pelo menos te importava. Eu mandei um e-mail para esse grupo. Assim, naquele dia, quando saiu lá, quando deu o veredito lá dessa parte administrativa, eu mandei um e-mail. Cara, acho que foi uma das coisas mais impressionantes. Em 24 horas, esse e-mail estava nas mãos da Mônica Bergamo, do Serginho Groisman, e foi quando a imprensa caiu matando. Puta, cara, eu fico até emocionado, cara. Porque é difícil. A imprensa caiu matando. Então, a gente foi achovalhado, porque assim, do tipo, procuraram a imprensa. A gente não procurou ninguém, cara. A imprensa veio procurar a gente. Por conta disso, por conta de um absurdo, né? Sem dúvida. Assim, cara. E foi lindo, porque daí a gente foi, saiu em Veja São Paulo, deu aquele bafafá todo, e mesmo assim começou toda uma discussão, e começou uma discussão nacional. E de repente a gente ganha e cria uma puta jurisprudência. Não só o clube, como todos os clubes do Brasil hoje atendem essa demanda. Claro. Era passar por cima de uma regra, claro, uma regra de ressentidos. Ressentido só faz regra ruim. Só quero deixar claro, já que você vai deixar esse vídeo exposto, eu adoro todo mundo do Clube Paulistano. Me receberam com pompa e circunstância, porque quem decidiu foi uma assembleia de pessoas mais velhas, mais antigas e que não representam o sócio do clube. Não representam o pensamento que mais moderno, né? Você pega indivíduos, às vezes, e nós temos uma aristocracia paulistana, vamos usar bem o nome, que é formada por uma religiosidade católica, um excesso de direito e de privilégio, uma turma que se dá muitos privilégios, né? O quatrocentão paulistano. Como é que eles vão perder privilégio? Isso é perda de poder. Não é nem porque você é gay ou não é, porque vou perder o meu poder, a minha capacidade de decidir, de mandar, de decidir o que vai acontecer na minha casa, que é o clube dos meus antepassados. Qualquer coisa assim. E a modernidade vem. Isso que é legal, que vocês foram protagonistas da modernidade. Sim. E modernidade nenhuma, quer dizer, é de trazer uma coisa que é absolutamente natural para voga de novo. E assusta, né? Assusta todo mundo, né? A nós foi super bacana. Nossa, vocês não têm medo? Não. Não. Voltamos.
quando você trata o assunto com normalidade, a coisa passa a ser normal. É o afeto que você dá. É o Né? afeto que dá. Não, é só é isso. a emoção assim, que dá. Que engraçado, porque assim, a coisa tem que ser simples, como eu estou falando. Né? Normal. Normal. Assim que a gente criou os nossos filhos, é assim que a gente passou para a sociedade. Né? Por falar em filhos, olha só, então a retomada do porquê que eu dei o gancho nesse assunto. Porque as coisas, por outro lado, também não são fáceis, né? Então, assim, a coisa foi linear e foi tudo bem. Então, assim, né, os seus filhos, não. Né? A partir do momento que a gente saiu na Veja, e eventualmente algumas pessoas não sabiam, passaram a saber. Então, pacientes meus. Uhum. Aí você foi pro mundo, né? Não, daí eu fui pro mundo. Mas eu nunca tive... Não porque você quis, você foi exposto ao mundo. Pois é. Você perdeu o paciente, Mário? Eu vou te falar claramente. Se eu perdi, eu não sei. Não me importava. Então, porque todos vieram positivamente para mim e falaram, cara, do caralho. Assim, que legal. Não, assim, foi incrível. Agora, por exemplo, a minha filha sentiu um baque na escola. Né? Ela tinha que idade nessa época? Isso foi em 10. Ela estava com 12 anos. Então os meninos são bem chatinhos, cruéis, as meninas também nessa fase. Mas eu não sei se foi mais uma coisa dela, porque a grande verdade é que os pais da escola fizeram uma tomada muito legal de conversação a respeito do assunto nessa época, porque foi um assunto em questão na escola. Certo. Então, quer dizer, na verdade, foi um levantamento do assunto. E, não, ela não ficou confortável, sim, teve problemas, mas todos superados. Porque sim, né? Acho que não dá para... Tem coisas que não tem conserto, tem aceitação. Perfeito. Né? E, então, também não só de flores, né? São pedras que a gente tem que pular. E ela soube pular. Não, assim, todos incríveis hoje, todos super lidam bem, deixam todos os amigos gays absolutamente confortáveis, se bem que a geração de hoje toda é mais... É um pouco mais confortável, né? Mais confortável com isso, né? E é isso, acho que é isso. Então, fantástico, né? Você falou muito de você, de emoção, de amor, de superação de preconceito, superação de... Quer dizer, levar para a sociedade paulistana uma realidade... Puta história, né? Mas eu queria ir um pouquinho para uma outra coisa que às vezes não é tão gostoso de ouvir, às vezes não é tão harmonioso de perceber. Por exemplo, hoje em dia está muito na moda a turma às vezes fazer movimentos para chocar um pouco o resto da sociedade. Então, Bárbaro. Você sabe disso. Então, tem a bicha exagerada, não tem? Eu queria entender um pouco isso. O que é o Pride? Por que tem a parada? E com aquele... eu sou super hétero, né? Meio bobo. Eu fico falando, mas será que precisa tanto exagero? Quer dizer, é para mostrar, para marcar o território, é para falar, olha gente, nós estamos aqui, mas precisava ser agressivo. Quer dizer, você me conta uma história de amor. Com todo mundo, com a sua ex-mulher, com a sua filha, com o seu marido, com respeito ao teu pai, que é um amor de um outro jeito. Você me conta essa história. Você não foi lá e, porra, eu vou bater pega os héteros e vou bater em todos com o seu tamanho, você bate em qualquer um. Quer dizer, como é que é isso? Me conta um pouquinho. Amigo, então, vamos lá. Então a gente está falando, acho que a gente está falando de algumas coisas. Então, uma é o movimento em si. Né? Então, vamos lá, o antigo GLS que virou LGBT, agora é uma sigla indecifrável. Agora é um alfabeto. Você conhece todas as siglas? Não, não conheço, é só para eu ficar tranquilo. Não conheço. Porque, porra, eu acho que psiquiatra tem que saber tudo. Aliás, eu questiono, na verdade, eu não estou minimizando, pelo amor de Deus, eu não estou minimizando nenhuma letra dessa sigla, eu acho que elas têm motivo de existência. Talvez eu tenha que falar que eu discordo de associação de movimentos todos juntos.
Por exemplo, bom, você sabe, né, Marcos, assim, a identidade de gênero e a sexualidade são coisas absolutamente Claro, distintas. eu posso transar com quem eu quiser, apesar de estar orientado para uma mulher. Você pode Não, tem, então, assim, do tipo, é com identidade... bicho, fazer Então, como cara. não, Tem, né? então, assim, você se identificar como um homem ou uma mulher é diferente da sua orientação sexual. E diferente da prática, você pode Não, transar com quem você quer não, também, claro, mesmo claro. não, Não, por exercício, por prazer. dado as questões assim, do tipo, poxa, quantas pessoas eu conheço, até uma querida amiga, né? É uma trans feminina casada com uma mulher. Ou seja, quer dizer, uma trans feminina gay. Hum, Ou seja, bom, mil ok, coisas. Talvez eu discorde, Mário, tô falando sim, Mário, eu nós discordo estamos te de a gente ouvindo. juntar tudo isso. Por quê? Quando a gente fala de movimento social e a gente vai lá para as origens do Gay Pride, né, quando você tem o episódio de Stonewall lá em Nova York, com a quebra daquela questão dos policiais estarem entrando, arrastando gays para a cela, só porque, por puro preconceito, e esse primeiro movimento surgiu, que é o que embasa o Gay Pride, né? Que é o que Que foi embasa agora, né? que Tem os amigos americanos, teve o Pride sei, Day, não, né? assim, aqui historicamente é sempre no Corpus Christi, né? Então, Ok. né? Que daí também já bate de frente com a questão, então daí vem uma questão religiosa que embaralha tudo, mas então assim, a gente tem que focar, existe um motivo para a manifestação, então assim, eu gosto disso, eu acho legal, assim, acho que é uma data memorável, acho que é um instituto que tem que manter, assim, a gente precisa, acho que por própria história, a gente precisa saber a origem do negócio. Por que isso existe? Do tipo, pô, é uma festa que tem trio de música eletrônica e gente drogada na Paulista pelada. Porque, não, calma. Então, assim, antes disso, tem um motivo daquele existir. Uma outra coisa é o abuso e a deturpação e o que o pessoal faz. Né? Então, o movimento é legal. O movimento é bacana. Sem dúvida. Então, eu estou falando das origens do que você está falando. Agora, a outra coisa é você sair de... É você ser um cara que gosta de sair, transvestir, um gay mais afetado, com movimentos e gesticulações mais afeminadas. Puta, daí é um espectro, queridão, que assim, eu vulgo cada um, né? Já diria, não vou citar nomes, né? Nossa sábia. Mas cada um. Então, mas aí o que eu estou perguntando é um pouquinho mais para baixo. A pessoa faz e se coloca no meio daquela maneira um pouco mais afetada, vamos chamar assim, porque se sente bem, com prazer de fazer aquilo ou para chocar? Porque como maneira de se defender dos ataques que a gente percebe hoje de indivíduos mais conservadores que atacam realmente o comportamento sexual das pessoas. Eu acho que tem um pouquinho de ação-reação também, né? Então, assim, tipo, acho que quanto mais opressora uma sociedade, né, do outro lado vem a resposta. Então, talvez tenha um pouco disso. Nessa pegada, a gente falou alguma coisa, putz, eu esqueci o que eu ia falar, super importante. Mas nessa questão da ação-reação. Lembrei. Muitos amigos falaram quando aconteceu essa coisa do Clube Paulistano. Assim, do tipo, puxa, parabéns pelo enorme ativismo de vocês. Eu falei, eu não fui ativista. Assim, do tipo, vocês conseguiram. Eu falei assim, não, super legal. Assim, do tipo, acho que assim, número 1, eu estava buscando os meus direitos. Eu não estava esperando que eu cumprisse com a agenda de conquistar direitos gerais. Eu estava buscando, não de forma egoísta, mas eu estava olhando a nossa situação prática naquela hora. No momento em que a gente decidiu ir para uma Veja São Paulo e expor a nossa história, a gente deu um passo além. Então, assim,
Vamos mostrar o que está acontecendo, talvez outras pessoas desfrutem disso. Agora, não teve nenhum ativismo, não teve nenhum orgulho gay. Eu falo para todo mundo, acho que eu tenho orgulho de ser quem eu sou. Ser gente. É, Orgulho de ser gente. eu tenho orgulho de ser o Mário, né? De fazer o que eu faço, de fazer o bem, de atender bem, de ser, né? Eu não tenho exatamente orgulho de ser gay, né? Então na minha cabeça... Porque porque é natural. Eu não tenho orgulho de ser hétero. É o que eu sou. Nasceu. Então essa história é que daí isso faz confusão com a história do gay pride. Mário, tem alguns escritos sobre a teoria evolutiva do desenvolvimento da homossexualidade e colocando os homossexuais masculinos como indivíduos de proteção do grupo. Tá? Indivíduos que saem de um campo de competição violenta, que é a competição por fêmeas, né, por acasalamento, que é a competição que a gente vê hoje. Quer dizer, tudo que, se a gente olhar para a sociedade, né, os indivíduos querem sempre aquele poder, os homens, né, você vê, eles se colocam como figuras proeminentes para conseguir poder. E esse poder, normalmente, é para quê? Para se acasalar mesmo. Se a gente olhar no final das contas, o cara sai de Ferrari porque ele quer comer uma mocinha. Não é porque ele quer andar 300 por hora, que é difícil pra cacete guiar 300 por hora. Aquele câmbio é duro, aquele pedal é duro, não é nada disso. Ele quer aparecer. E tem o radar na esquina. Então, o ser humano, ele é guiado, o ser humano, o macho de todas as espécies, você pode ver, ele sempre faz uma dança de aparecer, para o objetivo de acasalar. Ele gasta muita energia com isso. Não sei se você já viu pássaros fazendo danças de acasalamento. São movimentos... Tem um pássaro interessante que ele usa 3 ajudantes. Eles ficam pulando no galho, trocando de lugar. É uma sinfonia, é uma coisa. E a fêmea fica lá esperando. Todo aquele desperdício de energia. O pavão tem aquela pena enorme, aquele rabo que não serve para nada. Não voa bem, não serve para andar. Ele anda tudo torto por causa daquele rabo. Mas ele vai, ele mostra aquele troço porque ele quer... E lá, então, existe esse dispêndio enorme de energia, essa violência entre machos. A gente já viu leão brigando, a gente já viu animais de chifre se arregaçando para poder transar. Sim. Tá? Então, essa violência do acasalamento está em toda a natureza. Na verdade, não é simplesmente para poder transar, é para reproduzir. Né? Porque essa é a para ele se manter, para ele continuar existindo. Né? Mas o DNA criou esse cérebro que bate no outro macho e quer transar. Não, né? Mas eu estou entendendo exatamente o que você está falando. É bacana isso. Agora, quando aparece esse indivíduo que a orientação, quer dizer, o prazer sexual dele vira para um outro lado, então muda a história. E ele vem a sensibilidade, né? Vem uma sensibilidade... O homossexual percebe a mulher, percebe a criança, percebe os outros homens de uma maneira melhor do que todo... Ele olha as relações de longe e ele convive com todo mundo, com uma certa tranquilidade. Sim. É muito mais tranquilo. Então, existe essa teoria dos indivíduos homossexuais virem como protetores da sociedade. Tá? Não sei como você sente em relação a isso, mas nem é isso que eu gostaria. O que eu queria entender é se você quer falar para os meninos gays que têm alguma dificuldade social hoje por causa dessa sociedade de ressentidos colocando tudo ao contrário, ou para os pais desses meninos que precisam entender um pouco mais, que precisam entender que nós estamos falando de amor, nós não estamos falando de nada diferente de amor. Então, o que dentro de você poderia trazer para essas famílias aí e a gente tentar dar um alento para a turma? Putz, que legal. Bom, primeiro, preciso só traçar um paralelo. Faz tempo que eu falo que ir em balada gay é muito mais tranquila do que ir numa balada estritamente heterossexual. Por quê? Porque a balada estritamente hétero, ela tem essa pegada agressiva, ela tem essa tensão no ar. E não é tensão sexual, porque numa balada gay tem muita também. Mas não tem uma agressividade.
você não vê muita briga em balada gay. Olha que legal. Você está falando uma coisa que o estudo está mostrando, né? Você não vê. Você não vê. Até porque que a pegada daí a gente vai falar muito de homem e mulher, né? Independente de orientações. São cabeças que lidam um pouco diferente com as coisas, né? Homens e mulheres, né? Então, mas acho que isso é pano para manga para outro vídeo aí. Mas, não, só para comentar isso. Então, às vezes é mais fácil. E o gay, na verdade, claro, acho que até por conta de todo um construto social, ele é permissivo, né? Então, assim, sim, ele se dá bem com o homem, com a mulher, com a criança, né? Na enorme maioria das vezes, né? Ele é desprovido de preconceitos também. Tem muito gay preconceituoso. Vamos lá, também não quero... Então, o gay, né? É muito fácil a gente falar assim, o gay. Hoje em dia, então, com essa história de polarização, né? Então, não, o gay é isso, é aquilo. E, por outro lado, muitas vezes, né, a turma do mais ativista também impõe regras, né? Não, o gay tem que ser isso, o gay tem que ser calma. O gay não tem que ser nada. O gay, vamos voltar lá para o começo dessa conversa, né? O gay é uma pessoa que pode ser tudo, né? Ele pode ser, sim, ele pode ser, tem gay de direita, tem gay de esquerda, né? Tem gay preconceituoso, tem gay racista, né? Tem gay machista, né? Então, assim, eu acho que o gay é muito grande para a gente começar a definir aqui em poucas palavras. Então, eu nunca gostei de generalizar muito nada. Para os gays, para o guri gay, aquele que está se identificando agora, o que dá para falar? Seja você mesmo, se proteja, porque tem muita coisa que acho que você não precisa dizer, você não precisa falar, a vida é sua. Acho que muito na pegada daquilo que a gente falou aqui, talvez tenha orgulho de você, e não de ter um status, né? De sou gay. De ter um título. Né? Acho que tem orgulho de você, daquilo que você faz, daquilo que você promove, né? Daquilo que você sente. Né? Acho que o orgulho é seu, né? De ser uma pessoa que está fazendo algum bem para o mundo. Né? E não, né? Sou hétero, sou gay, sou branco, sou preto. Né? E eu sinto orgulho daquilo que você é você. Né? Acho que eu consigo, acho que é a coisa mais centrada que eu poderia falar. E os pais? E para os papais e mamães de meninos gays aí que não sabem às vezes, ou tem uma formação diferente, ou tem sentimentos... Não, pois é, assim, para os pais, cara, é que assim, então, nenhum dos nossos 3 filhos é gay. Então, nenhum de nós, então, eu não consigo... eu acho que eles falariam, puxa pra gente, né? Justamente pra gente, eles comunicariam... Sim, com uma certa facilidade. Facilidade. Aceitação. Aceitação. Tem coisas que não estão na sua mão, tem coisas que eu acho que estão na sua mão e tem coisas que não estão na sua mão. Daí vem aquele provérbio chinês, né? Não adianta você chorar nem por aquilo que você pode e nem por aquilo que você não pode. Então não chora. Aceita. Aceita porque você tem que ter orgulho daquilo que o seu filho e não do que ele representa. Eu vejo a sociedade mandando a gente ser um monte de coisa. Sempre, direto. Né? Direto. Eu acho que assim, a gente precisa prestar atenção na sociedade para não se machucar. É só isso. Né? De repente, então, assim, tá indo por esse caminho. Não, se preserva no sentido de que assim, não se machuque. Mas toca a sua vida é sua. E ela é limitada. Né? Limitada no sentido de teve um começo e vai ter um fim. Isso, ele é temporalmente limitado. Né? Então, vai em frente, viva, vá ser feliz. Né? Eu acho que não podia ser diferente disso. Cara. Obrigado, Mário. Eu que agradeço. Obrigado mesmo. Tchau, pessoal.